daqueles lugares que parecem ter saído de um conto de fadas, montanhas cobertas de neve, vilarejos charmosos, um padrão de vida altíssimo e uma organização que beira o inacreditável. Mas, por trás de toda essa aparência tranquila e ordeira, existe um país repleto de peculiaridades, estratégias incomuns e decisões de governo que podem parecer bizarras, mas fazem todo o sentido quando se entende como o povo suíço pensa. Para começar, vale dizer que a Suíça é um dos países mais ricos e seguros do planeta. A taxa de criminalidade é baixíssima, o sistema de saúde é eficiente, os transportes funcionam com precisão quase cirúrgica, e o povo valoriza profundamente a neutralidade e a qualidade de vida. Mas tudo isso não veio de graça. A Suíça fez, e ainda faz, escolhas muito específicas para manter sua estabilidade, e algumas delas vão te surpreender. Um dos exemplos mais curiosos disso está na forma como o país lida com o despovoamento de algumas de suas regiões montanhosas. Sim, por mais que pareça estranho, a Suíça enfrenta um problema real com vilarejos que estão ficando vazios. Os jovens preferem ir embora para cidades maiores ou até outros países, enquanto os mais velhos acabam falecendo. O resultado: casas abandonadas e centros urbanos praticamente desertos. Foi aí que surgiu uma das soluções mais inusitadas já vistas pagar para que as pessoas se mudem para esses lugares. No vilarejo de Albinen, por exemplo, o governo oferece até 50 mil francos suíços para famílias que aceitem morar lá. E se tiverem filhos, ganham ainda mais. Parece um sonho, né? Viver em um cenário de filme e ainda ser pago por isso. Mas, como tudo na Suíça, existem regras. Você precisa ter menos de 45 anos, comprar uma casa com valor mínimo estipulado e se comprometer a morar lá por pelo menos 10 anos, se for estrangeiro. A intenção por trás disso é preservar a cultura local, manter os vilarejos vivos e garantir que a Suíça continue sendo esse país que, apesar de pequeno, tem uma força impressionante. E quando falamos em força, é impossível não mencionar a estratégia militar suíça, que, convenhamos, é uma das mais engenhosas do mundo. Durante a Primeira Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto boa parte da Europa estava em chamas, a Suíça se manteve neutra. Mas engana-se quem pensa que isso foi apenas sorte ou diplomacia. O país se preparou de forma obsessiva para garantir sua neutralidade. As principais rotas de entrada, estradas, túneis, pontes, foram equipadas com explosivos prontos para serem detonados a qualquer sinal de invasão. Além disso, canhões foram escondidos nas montanhas, prontos para proteger o território. E não para por aí. A Suíça criou uma verdadeira rede subterrânea de bunkers. Estima-se que existam cerca de 20 mil bunkers militares e mais de 300 mil para civis. Isso significa que praticamente toda a população suíça, cerca de 8,7 milhões de pessoas, poderia se abrigar em caso de conflito. E os bunkers não são simples abrigos. Muitos têm estrutura completa, com dormitórios, cozinhas, armamentos e provisões suficientes para resistir por longos períodos. A cultura da preparação é tão forte por lá que até casas comuns, em estradas turísticas, foram construídas como verdadeiros disfarces militares. Algumas aparentam ser residências comuns, com fachadas coloridas e janelas decoradas, mas escondem dentro de si armas pesadas capazes de destruir veículos e tropas inteiras. Essas construções foram estrategicamente posicionadas em locais de alto tráfego, para não levantar suspeitas, nem assustar turistas, mas sempre prontas para agir em caso de necessidade. Essa obsessão por segurança e planejamento mostra muito sobre a mentalidade suíça, um povo que preza pela estabilidade, pela ordem e pela paz, mas que está sempre pronto para se defender. E talvez seja por isso que a Suíça,
apesar de estar no coração da Europa, nunca tenha se envolvido diretamente em conflitos internacionais desde 1815. Essa neutralidade também se reflete na política externa do país. A Suíça não faz parte da União Europeia e mantém uma postura de independência em relação aos grandes blocos mundiais. Ainda assim, consegue manter uma das economias mais estáveis do planeta, com uma moeda forte e uma qualidade de vida que é referência mundial. E falando em vida cotidiana, um detalhe curioso é a relação dos suíços com a comida. Embora o país tenha pratos típicos bastante conhecidos, como o fondue e o raclette, à base de queijo derretido, a culinária local não costuma ser o ponto forte da experiência para quem vem de fora. Pratos simples, às vezes até pouco elaborados, podem custar caro e não agradar todos os paladares. Mas ainda assim, a comida revela muito sobre o estilo de vida suíço, prático, direto e voltado mais para a funcionalidade do que para o luxo. No fim das contas, a Suíça é um país que funciona, e funciona muito bem, mas ela não é perfeita no sentido tradicional. É perfeita dentro de sua própria lógica, de suas próprias escolhas. Um país que prefere a calma ao caos, a ordem à improvisação, a estabilidade ao risco. E, talvez, por isso mesmo seja tão fascinante. Viajar para a Suíça, ou estudar sobre ela, é uma verdadeira aula sobre como um país pequeno pode ser gigante em termos de organização, estratégia e visão de futuro. É entender que, às vezes, o que parece estranho ou exagerado é exatamente o que faz um lugar ser único e funcionar tão bem. A verdade é que conhecer culturas diferentes, com seus costumes, suas regras e suas soluções inusitadas, nos tira da nossa bolha